Você já se pegou em uma situação que você não aguenta mais lutar por aquele mesmo pecado, que você se sente preso, que parece que você nunca vai vencer, que você já tentou de tudo, já tentou meses e meses, anos, talvez décadas, e as coisas não mudam? Se você está passando por isso, você não entrou nesse vídeo por acaso. Esse vídeo é para você. Tem um versículo na Bíblia que diz que o espírito pode ser forte, mas se a carne for mais forte que o espírito, não adianta. É que nem uma balança. Você pode colocar 5 quilos em um lado, mas se no outro lado tiver 6 quilos, não vai dar. O mais pequeno que seja a diferença de peso, o mais pequeno que seja a diferença de força, se o seu espírito não estiver alinhado totalmente, você não vai conseguir vencer. Eu lutei contra a pornografia durante 3 anos. Foram 3 anos difíceis, 3 anos que eu caía. Só que tem um porém. O meu espírito estava fraco. Como assim, Enzo? Eu lia pouco. Eu só buscava por recompensa. Eu só buscava a Deus por algo material, por bênção. Só que o pecado em si, eu não lutava, né? Eu não buscava exatamente vencer aquilo. Eu queria vencer. Eu me sentia horrível, depressivo e um cara totalmente sujo. Só que eu não me esforçava. Eu não lia mais, não jejuava, não buscava mais a presença de Deus. Eu só deixava o vício me levar, os pensamentos intrusivos me levar. E o que aconteceu foi o seguinte: os vícios me dominaram. Eu passei longos 3 anos tentando vencer, mas não sabia do porquê eu não conseguia, do porquê as coisas não davam certo, do porquê aquilo estava me consumindo cada vez mais. Mesmo tentando tanto, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a Bíblia, buscando a Deus uma vez por dia lá, né? E eu percebi uma coisa: Jesus nunca tinha sido o centro da minha vida. Eu nunca tinha buscado Jesus com sinceridade, e sim por recompensa. Como assim recompensa é isso? Eu, em 2023, eu quis ficar milionário. Eu senti o desejo de ficar milionário. Aí eu falei, tá bom, eu quero ficar milionário. Eu vou entrar na igreja, vou me batizar, vou fazer tudo isso para que Jesus me abençoe, para que tudo dê certo na minha vida. Entrei. Busquei, criei a empresa, investi dinheiro, trabalhei, orava. Só que tinha alguma coisa. O meu coração estava alinhado à bênção, estava alinhado à prosperidade, ao dinheiro e não a Deus. Jesus deixou claro que nenhum dos nossos trabalhos será em vão. Você trabalhar arduamente não será em vão. Mesmo que Jesus deixou claro que ele faz por aqueles que descansam. Como assim por aqueles que descansam, mesmo? Jesus trabalha no seu descanso. Quando você descansa, é você confiando em Jesus. É a mesma coisa de você falar, Jesus, eu confio em você. Eu durmo e você faz. É a mesma coisa. Agora, quando você trabalha arduamente, é quando você fala, eu não confio em Deus, então eu faço tudo sozinho. Eu carrego o peso sozinho. E foi isso que eu fiz. Nada dava certo, oportunidades não vinham, faturamento não subia, só prejuízo até chegar em 10 mil reais. 10 mil reais. E olha que eu tinha 17 anos. E o que aconteceu? Eu cheguei até mais ou menos julho de 2025. Ou seja, longos 2 anos depois, 3 anos depois. Tentando tudo. Tentando vencer a pornografia, tentando ficar rico, tentando tudo isso. Qualquer gatilho que vinha, eu caía. Qualquer pensamento, qualquer pessoa que aparecia, eu pensava coisa intrusiva. Só que eu nunca tinha deixado Deus no centro de tudo. Até que eu desisti. Desisti da minha empresa, desisti de tudo isso.
desistir de ficar rico. E o que eu fiz? A única coisa que me restava, a única coisa que eu fiz foi, ter uma conversa com Deus sincera. Jesus, por que isso? Por que minha vida não dá certo? Por que eu tento tanta coisa e nada dá certo? Por que eu tento vencer o pecado e eu não consigo vencer? Por que mesmo depois de tanto tempo nada deu certo? Porque a pornografia tá me consumindo cada vez mais. Mesmo eu sendo o cara batizado nas águas. Sabe o que é batizar nas águas? É quando você morre pro mundo e ressuscita para Jesus. É como se você fosse um bebê. O bebê nasce totalmente puro. O bebê é um exemplo de pureza. Você nasce puro, de novo. E você caminha alinhado novamente. Ou seja, você tem mais consciência dos pecados, dos seus erros. Inclusive, você percebe isso quando você peca, você se sente mais culpado, coisa que quando você era do mundo você não sentia, né? E é meio que isso. Eu tive uma conversa sincera com Deus e falei: Deus, quer saber? Tudo que vinha é consequência, eu não tô nem aí mais. Eu não sei o que fazer, me dá um alinhamento, me alinha para algo que eu devo fazer, me fala o que eu devo fazer, porque eu não quero desistir do meu sonho. Eu sempre tive o sonho de viver na internet, de aposentar meus pais, de aposentar minha mãe, de dar uma vida melhor pra minha mãe. Coisa que a gente não, eu não vou falar que a gente não tem uma vida boa, mas a gente passa por dificuldades, né? Eu sempre disse pra minha mãe que sim, um dia eu ia mudar a vida dela. E foi lá em 2023, aos meus 15 anos, que eu falei: mãe, eu vou mudar sua vida, a gente vai mudar daqui. A gente vai para outro país, a gente vai mudar de vida. Eu falei. E o que eu fiz? Eu coloquei essa responsabilidade em mim. Eu quis cumprir a promessa. Eu fiquei com medo de não dar certo. Então, todo o dinheiro que vinha para minha conta, eu colocava ali. Colocava, era 100, era 200 reais, era 300 reais. E, voltando ao assunto principal, né? Eu conversei com Deus, ele me alinhou. O que ele falou para mim foi o seguinte: Enzo, você estava alinhado a algo que não ia aproximar você de mim. Você estava cada vez mais se afastando de mim. E se eu permitisse que você alcançasse aquilo, talvez você nem estaria aqui hoje falando isso aqui. Talvez você nem estaria hoje na igreja. E o que ele me deu? Ele me entregou o real propósito. E qual era o meu propósito? Era estar com esse microfone aqui, falando com você aqui, pregando o evangelho de Jesus, para aproximar vocês cada vez mais de Jesus. Coisa que não aconteceu comigo quando eu queria ficar rico. Eu não estava me aproximando de Jesus. Eu estava me aproximando do espírito de Mamon. Eu estava servindo a dois deuses, ao dinheiro e a Jesus. Eu estava tentando servir a dois deuses. E Jesus deixou claro que não é possível servir a dois deuses. Ou um ou outro. Não tem como servir a o dinheiro e a Jesus. É ou um ou outro. E o que Jesus fez? Me entregou o propósito, que foi o canal no YouTube. E ele passou a ser a prioridade na minha vida. Ele passou a ser o centro da minha vida. E desde então, desde quando eu comecei esse canal, eu nunca mais tive recaídas na pornografia. Eu nunca mais tive recaídas nos pensamentos impuros, nos palavrões, que era um ponto bem crítico na minha vida. E foi depois que eu coloquei Deus no centro de tudo na minha vida, como prioridade, como o primeiro pensamento do dia, como o centro da minha vida. E Jesus foi me usando cada vez mais. Antigamente eu precisava de um roteiro extremamente grande para estar falando isso aqui para você. Hoje eu estou falando com total sinceridade do meu coração. O que Deus fez comigo é algo que Ele pode fazer com você também. Basta você colocar Ele no centro de tudo. Talvez você não está vencendo esse pecado porque a sua prioridade está sendo outra. Não está sendo Deus. Não está sendo o seu espírito. O seu espírito deve estar forte
Você deve ler mais a Bíblia. Você deve adorar mais a Deus, trocar essas músicas que você está ouvindo. As músicas, as coisas que nós consumimos também influencia no como nós seremos, no que nós seremos, na nossa personalidade, né? Talvez você possa não falar palavrão, você possa não pensar coisa errada, mas quando você escuta, absorve algo relacionado a isso, tipo você ir pro carnaval, você ouvir essas músicas ilícitas, o que vai acontecer é que a energia daquilo vai para você, entende? Então, irmão, o que eu digo para você é o seguinte: quer vencer o pecado, quer vencer a luxúria, quer vencer os seus demônios, quer vencer tudo isso, começa a priorizar Jesus, começa a priorizar o seu espiritual. Como priorizo o meu espiritual? É assim, lendo mais a Bíblia, orando mais. Quando vem um pensamento, ora a Jesus. Adora mais a Jesus. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Eu não desisti do sonho de viver eternamente. Só que Jesus me alinhou para algo que é me aproximar dele, que foi falar dele através da internet. O dinheiro vai vir como consequência. Tudo que é bem material, prosperidade, essas coisas, vem como consequência da pessoa que você é. E se você recebe essa palavra, comente aí, eu recebo. E se você quer receber vídeos como esse todos os dias, clique aí no botão de inscreva-se. Você não paga nada por isso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você ama, que precisa ouvir essa palavra hoje. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.